até que tu venha, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém. Glória a Deus. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Quem trouxe a Bíblia? Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 8. Enquanto você localiza o texto bíblico, eu queria pedir carinhosamente para o meu amigo sonoplasta mandar mais um pouquinho de retorno aqui para mim, por gentileza. A voz do pastor Herbênio é mais potente do que a minha, não é? Quando ele fala, parece que o retorno está aqui 100%. Mas quero louvar a Deus por esta tão honrosa oportunidade de poder estar aqui com os irmãos mais uma vez, para juntos servirmos ao Senhor e na oportunidade de hoje, na exposição de sua bendita e poderosa palavra. Eu quero ser grato a Deus pela vida do pastor Herbênio, que nos fez o convite, graciosamente lembrou de nós. Nós estamos lá na Beatriz 2 e eu costumo dizer que lá é por detrás das malhadas. Então só Deus para fazer lembrar da gente. Deus abençoe, muito obrigado. Deus abençoe o pastor Donizete, que está aqui representando o nosso pastor presidente. Todos os companheiros aqui, eu fico tão feliz quando vejo aqueles dois irmãos ali. E quando eu fico diante deles aqui, dos irmãos que têm cabelos brancos, dá uma tremedeira terrível e uma sensação de responsabilidade maior, né, pastor Josué? E eu fico muito feliz porque eu tenho o apoio deles, sendo eu tão jovem, e eles tão maduros na fé e experientes, sentam para me ouvir, isso não tem privilégio maior, né? Então Deus abençoe todos os irmãos aqui da sede. Eu confesso que fico com muita saudade de vocês, muita saudade mesmo. Eu não vou falar muito para não me comprometer, mas eu fico com saudade dos irmãos aqui da sede. Eu gosto dos cultos aqui, pastor. Eu gosto de vir para cá. E às vezes ficamos impossibilitados de estar com maior frequência aqui, mas na medida do possível sempre é bom estar aqui com os irmãos. Escola Bíblica Dominical, culto de ensino, campanha nas quintas-feiras. Eu fico muito feliz quando posso estar com os irmãos. Deus abençoe os meninos aqui que estão gravando a mensagem para mim. Muito obrigado pela disponibilidade de vocês, tá? Todos encontraram o texto bíblico? Mateus capítulo de número 8, versículo de número 18, versículo de número 23, até o versículo de número 27. E Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passassem para outra margem. E entrando ele no barco com os seus discípulos, seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Poder assentar, queridos. Estou acompanhado do meu filho, o Ismael. Deus abençoe meu filho. O mar da Galileia, diferente do que muitos de nós pensamos, pelo fato de atribuirmos o título de mar, não passa de um grande lago, com cerca de 21 quilômetros de comprimento por 13 de largura. É a principal fonte de água daquela região. É comum nesta região e neste mar de água doce, neste lago, grande lago de água doce, acontecer de tempos em tempos grandes tempestades. Você poderia perguntar: pastor, mas é um tanto quanto contraditório em um lago acontecer tempestades?
Isso se dá por um fenômeno que acontece naquela região. A cidade de Jerusalém é cercada por montanhas. E a Palestina é uma região extremamente quente. De maneira que os ventos quentes que sopram ali ficam presos entre as montanhas e, consequentemente, batem, segundo os entendidos, no pico do Monte Hermon, que é o monte responsável pelo abastecimento de água daquela região devido ao degelo. É um pico de um monte completamente gelado. Esses ventos sopram e recaem sobre o famoso Mar da Galileia, que, segundo os entendidos, a probabilidade de levantar ondas de aproximadamente 2 metros de altura é muito comum. Isso me chama a atenção, porque o problema vai encontrar o barco que Jesus está dentro com os seus discípulos em um lugar improvável. Irmãos, observem, existem problemas que sempre nos alcançam em lugares improváveis. Às vezes olhamos para o ambiente e dizemos assim: é impossível algo dar errado aqui, e é exatamente ali que o problema vai nos encontrar. O fato é que por trás de tudo, Cristo, na sua soberania, Ele tem um propósito específico para cada coisa que acontece na vida do salvo, na vida do crente, na vida do justo. E às vezes eu costumo dizer que nós perguntamos muito: por que Deus? Nós somos questionadores. E não é errado questionar, o problema é como questionamos. Por que Deus? Por que isto está acontecendo? E na verdade nós deveríamos mudar a pergunta, continuar perguntando, mas mudarmos a pergunta. Ao invés de perguntarmos por quê, nós deveríamos perguntar para quê? Qual é o propósito? Qual é a finalidade? Jesus tem um propósito em meio às tempestades. E eu quero falar nesta noite subordinado a um tema: paz em meio às tempestades. Observe que o texto bíblico fala para nós de 2 tipos de tempestades. A Bíblia fala para nós a respeito de 2 tipos de tempestades. Observe que no verso de número 18, Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou. Ele não pediu, ele ordenou. É uma ordem soberana vindo sobre a vida dos discípulos. Jesus não pediu: passem, eu quero, talvez, vocês podem. Jesus ordenou: passem para outra margem. Então nós temos aqui, após esta ordem de Cristo, no verso 24, o levantamento de uma tão grande tempestade. E aqui é o primeiro tipo de tempestade que a Bíblia fala para nós. Qual é, pastor? As tempestades que enfrentamos por conta da obediência. Sim, o crente passa por tempestades pelo simples fato de ser obediente. Eles não estão seguindo o caminho do seu próprio coração. Eles estão debaixo de uma ordem de Jesus. Então eles estão em obediência. Diferente do que muitos dizem: não, se fulano está passando por esse momento difícil, é porque ele está em pecado. É a velha síndrome dos amigos de Jó. Se todo este mal te sobreveio, é porque você pecou contra Deus. E não é verdade. Às vezes passamos por situações pelo fato de estarmos subordinados à obediência de Cristo e à sua palavra. O pastor falou aqui a respeito dos cristãos que são perseguidos. Você acha que o crente é perseguido por conta de negligência? Não, o crente é perseguido porque ele optou por se submeter à verdade soberana de Deus sobre a sua vida. E isto acarreta problemas.
Ser obediente não é fácil. É por isso que que muita gente não quer, porque não é fácil ser obediente. Mas existe um segundo tipo de tempestade, que são as tempestades que enfrentamos pela desobediência. Nós passamos por tempestades quando obedecemos. E nós passamos por tempestade quando desobedecemos. Jonas capítulo de número 1, verso de número 4. Deus deu a palavra para Jonas pregar em Nínive, e ele foi para Tarsis. E a Bíblia diz que o Senhor mandou uma tempestade assolar o navio, de maneira que todo mundo ficou assustado. Os marinheiros, o navio se contorcia. Jonas estava lá, o rebelde e desobediente. A tempestade alcança os desobedientes. Mas talvez alguém pergunte: então não vale a pena ser obediente, porque se eu sou desobediente, passo por tempestade, e se eu sou obediente, passo também. Então, o que eu quero dizer com isso, eu vou explicar, é que existem tempestades que eu entro, e existem tempestades que Deus me coloca. Qual é a diferença? A diferença é que na obediência a Deus, Deus é o nosso socorro bem presente na angústia. E na desobediência, Ele nos pune se necessário for. Na obediência, Deus te socorre. Na desobediência, Deus te pune. Esta é a diferença. A diferença é que quando eu estou obedecendo, a tempestade vem para glorificar o nome do Senhor. E quando eu estou desobedecendo, a tempestade vem para abater o meu ego e mostrar que nós somos totalmente dependentes de Deus. A pergunta é: em que tipo de tempestade você está? Na que Deus te colocou ou na que você mesmo entrou? E aí os crentes culpam Deus por muitas coisas. Tem crente que está afundado nas dívidas. Aí ele diz assim: meu Deus, parece que Deus não me vê, não vê minha aflição. Ora, Deus te vê, vê sua aflição e também vê sua burrice. Porque é fato, irmão, se eu gasto mais do que ganho, obviamente eu vou me tornar um escravo das dívidas. Isso não é culpa de Deus, é irresponsabilidade minha. Então, quem entra nas dívidas é você. Deus não endivida ninguém. Muito pelo contrário, Ele paga a dívida de todos. Glória a Deus. Mas observe, em contrapartida existem outras coisas que acontecem na nossa vida, porque nós estamos totalmente obedientes ao Senhor. Quantas vezes o crente não é desprezado porque obedece a Deus? Quantas vezes o crente não é caluniado porque obedece a Deus? E eu fico pensando nesses últimos dias, como tem sido difícil pregar a verdade em meio a tantos crentes que estão acostumados com uma vida de mentira, calúnias, perseguições, aflições. Tem gente que fala de todo mundo, critica todo mundo, e quando você olha a vida da pessoa, é uma vida imoral, é uma vida profana. Irmãos, nos preocupemos mais com a nossa própria vida do que com a vida do nosso irmão, porque cabe-nos tirar o argueiro do nosso olho primeiro, e depois tentarmos tirar do olho do nosso irmão. Tem crente que é perseguido por ser fiel. Exemplo, crente que vai para o culto é chamado de barata de igreja. Crente que é dizimista é chamado de crente besta que está enricando o pastor. Crente
que evangeliza é chamado de louco. Ninguém faz mais isso no meio da rua. Pare de incomodar o povo domingo à tarde. Ou você escuta estas pessoas, ou você escuta a Bíblia que diz: incomodem todos os moradores da terra. Há um custo muito alto por ser obediente. Pela obediência, Micaías foi esbofeteado por falar a verdade de Deus ao ímpio rei por nome de Acabe. Por obediência, João Batista perdeu a sua cabeça. Por obediência, Paulo foi decapitado. Por obediência, João foi preso na ilha de Pátimos. Mas deixa eu dar uma palavra para você: se fecharem as portas na terra, porque você é obediente, fica tranquilo, porque o Senhor se encarrega de abrir a porta do céu para você entrar nela para a glória do nome dEle. Se existem dois tipos de tempestades, existem também duas tempestades aqui presentes. Não, pastor, mas é só uma tempestade, é a que sopra. Observe. A primeira tempestade que aparece aqui é gerada pela força da natureza, é chamado de tempestade externa. Verso de número 24: e eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande. Isso aqui é de forma externa, é uma tempestade por fora, é uma tempestade gerada pela força da natureza. E a segunda tempestade, pastor, aonde está? Veja comigo o verso de número 26. Quando Jesus é despertado pelos seus discípulos, porque os discípulos aqui, verso 25, eles dizem assim: e os seus discípulos, aproximando, despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos que perecemos. Os discípulos estavam aterrorizados, com medo, espantados. Jesus acorda e a Bíblia diz: disse-lhes: por que temeis, homens de pequena fé? Há uma tempestade interna. E esta tempestade interna no coração dos discípulos não é gerada pela natureza, mas é gerada pela natureza do pecado. Internamente, assustados, aterrorizados, zero confiança. É por isso que no verso 27 eles perguntam: que homem é este? Porque eles estão andando com Jesus, mas não sabem quem é Jesus. É por isso que há duas tempestades. Há uma tempestade no mar e há uma tempestade no coração dos discípulos. E a pergunta é: qual é a tempestade que Jesus vai acalmar primeiro? A tempestade interna. Porque antes de Jesus repreender o vento e as ondas, ele olhou para os seus discípulos e disse: por que temeis, homens de pequena fé? Jesus estava acalmando a tempestade dentro do coração dos discípulos. E eu vim aqui nesta noite para dizer que Jesus vai acalmar as tempestades internas que tem assolado o seu coração, que tem atribulado a sua vida. Por quê, pastor? Porque é mais fácil acalmar uma tempestade do que um coração tempestuoso. Nós pedimos muito para que Jesus resolva os problemas externos, mas Jesus está dizendo: eu vou começar de dentro para fora. Eu vou começar resolvendo dentro de você. Eu vou começar a usar as situações da vida para mudar você, e depois eu mudo o lugar que você está inserido. É resultado. O resultado de uma calmaria interna, consequentemente, trará benefícios externos. Então Jesus vai acalmar o coração dos discípulos. Mas a pergunta é: como fazer para ter
paz em meio às tempestades. Primeiro lugar, entendendo que eu estou ali, pela vontade de Jesus. Foi Ele que ordenou, verso 18, e ordenou-lhe Jesus que passassem para outra margem. Segundo, entendendo que aquilo que me perturba não perturba o mestre, verso 24, parte B, a Bíblia diz que a tempestade está acontecendo e Jesus está dormindo. Oh glória, isso aqui me deixa muito alegre, sabe por quê? Porque aquilo que tira o meu sono não tira o sono do mestre. Aquilo que perturba a minha alma não perturba a alma de Jesus. Aquilo que te atribula não atribula o Senhor. Por que nós ficamos atribulados? Por quê? Porque nós não temos confiança. Jesus dorme porque Ele confia que a chegada do outro lado é garantida. Eu quero que você saia daqui com esta convicção de que nós devemos confiar no Senhor, independente da circunstância, independente da situação adversa que nós estamos passando. Terceiro, entendendo que Ele está provando a nossa fé. Verso de número 26, parte B. Homens de pequena fé. Jesus usa situações para provar nossa fé. E por que não dizer que o capítulo 8 do Evangelho segundo escreveu Mateus é o capítulo da fé, se não vejamos. Primeiro, nós temos do versículo de número 1 até o versículo de número 4, a fé de um leproso que foi purificado. Do versículo de número 5 ao versículo de número 10, nós temos a fé do oficial romano. Basta uma palavra tua e o meu servo será curado. Do versículo de número 14 ao versículo de número 17, nós temos a fé da sogra de Pedro. E eu brinco quando prego esse texto, porque no capítulo 8, até sogra tem fé e os discípulos não. Irmão, quando você está numa tribulação e a tua sogra chega para você e diz assim: vai dar certo, rapaz, fica tranquilo. É porque você está quase desviado mesmo. Brincadeiras à parte, mas observe que o capítulo de número 8, todo mundo tem fé. E as pessoas que têm fé aqui não acompanhavam Jesus de perto, como os discípulos. Porque parece que aqueles que estão perto de Jesus estão mais limitados a ver aquilo que Ele pode fazer. Eu já vi ímpios. Isso não justifica o fato de serem ímpios. Mas falando aqui de uma fé superficial, talvez de palavras, mais crentes do que os crentes em algumas coisas. Com uma visão mais ampla, com uma fé mais viva. Esses dias, eu ouvia um irmão dizer, um pastor dizer: isso nunca vai mudar. Isso não é palavra de um crente, não é palavra de um pastor, não é palavra de um discípulo. Alguém chegar para mim, para você e falar assim: a tempestade nunca vai passar. E eu venho com esta mensagem de esperança nesta noite: tenha paz, porque mais cedo ou mais tarde essa tempestade que se levantou vai passar e você vai cantar o hino da vitória. Fique tranquilo. Tudo que tem começo também tem fim. Só quem permanece para sempre é aquele que criou todas as coisas. Como ter paz em meio às tempestades? Entendendo, quarto lugar, que na mesma proporção, ou seja, na mesma medida em que a tempestade vem, as bonanças também virão. Se não, vejamos, verso de número 24: e eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande, uma tempestade tão grande. Mateus está dando ênfase
a proporção gigantesca e assustadora daquela tempestade. Mas veja comigo, quando Jesus repreende o vento e o mar, no verso de número 26, a Bíblia diz: e seguiu-se uma grande bonança. Glória a Deus. O que eu quero dizer com isso é que na medida que a tempestade vier, as bênçãos também virão. Quanto maior for a luta, maior será a bênção depois dessa luta. Quanto maior for o problema, maior serão os resultados que você vai colher para a glória de Deus. Não é um sermão triunfalista, é um sermão de exercício de fé. Creia, seja positivo, acredite que Jesus está no controle de todas as coisas. Na mesma medida da tempestade virá a bonança. Quinto e último lugar, como fazer para ter paz em meio à tempestade? É entendendo a divindade de Cristo. Ele é Deus. Oh, glória a Deus. Ele é Deus. Jesus Cristo é Deus. Que homem é este que até o vento e o mar lhes obedecem? Os discípulos ficam, essa interrogação fica, ela só será respondida quando Pedro, cheio do Espírito Santo, dá aquela resposta: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és Deus, tu és o Verbo encarnado, tu és o Filho de Deus que está entre nós. É o Emanuel, é o Deus conosco, é a resplandecente estrela da manhã. Ele é o autor, o redentor e o consumador da nossa salvação em meio às tempestades. Oh, glória ao nome de Jesus. Em meio a todas essas crises existenciais que nós temos passado, irmãos, a nossa fé tem que continuar firme, tem que continuar viva, de que Cristo está no controle de tudo. Oh, que momentos difíceis nós passamos nestes últimos anos, mas eu continuo crendo que Ele é Deus, eu continuo crendo que Ele tem o controle de todas as coisas, e que as rédeas da história da humanidade estão nas palmas da mão de Deus. Oh, glória ao nome do Senhor. Ele governa soberanamente. Fique de pé comigo. Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. Oh, que esta verdade esteja viva dentro dos nossos corações. Ele é Deus. E deixa eu dizer para você, fique tranquilo, irmão, fique tranquilo, irmã, porque Ele não somente acalma a tempestade, mas Ele também anda por cima dela. Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus. Ele não se limita à nossa pequenez de fé, Ele não se limita ao nosso pensamento pessimista. Ele é Deus e está no controle. Ele é Deus e está no controle da sua casa. Ele está no controle da sua vida. Ele está no controle dos seus projetos. Descansa que Deus está no controle. Ore comigo, Senhor. Oh Deus, nós te bendizemos pela tua palavra. Nós te louvamos e cremos que tu estás no controle de todas as coisas. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor nos capacite para ter paz em meio às adversidades, para ter paz em meio às guerras, como foi dito aqui nesta noite, para que nós possamos triunfar, para que nós possamos vencer. Eu te peço em nome de Jesus, dê uma injeção de ânimo na vida deste crente, na vida desta irmã, na vida deste que está no meio do vendaval, que está desesperado. Anime o coração dele, anime o coração dela, vivifique a nossa fé. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Glória ao nome do Senhor.